Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela, olha só. Os 4 impérios mundiais. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Daniel, capítulo 5, tá bom? Pegue sua Bíblia. Vamos ler Daniel, capítulo 5, a partir do verso 30 e o verso 31. Amém? Ok. Olha só, eu já estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 5 de Daniel. Agora eu vou ler o versículo 30 e 31. Porém, antes de ler, gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada um de nós agora, para abrir o entendimento da Tua palavra, nos dar a compreensão desse tema e nos ajudar a colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, está com sua Bíblia aberta? Vamos lá então. Daniel 5, verso 30 e 31 diz: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Pois bem, olha só, o nosso título é Os 4 Impérios Mundiais. Eu quero lembrar para você que Babilônia, ela caiu no ano 539, 12 de outubro de 539 foi a queda de Babilônia. Porém, antes de falar sobre a queda de Babilônia, quero lembrar para você que em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho sobre uma grande estátua. A estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro e pés de ferro misturado com barro. Este foi o sonho de Nabucodonosor e ele ficou bastante perturbado, pois não entendia qual era o sonho, nem também a interpretação. Mas o nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E é um Deus poderoso, e é um Deus que revela mistério. Ele queria revelar para Nabucodonosor o futuro. Em Daniel capítulo 2, nós temos a história do mundo em um só capítulo. O desfecho final desse capítulo de Daniel capítulo 2 é que lá a partir do verso 36 a 45, Daniel está lá diante do rei para explicar para ele qual foi o sonho, né? E a interpretação é dada. E ele então dará a interpretação mostrando que a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito e braço de prata é os medos e persas, o quadris de bronze é a Grécia, as pernas de ferro é Roma, tá bom? E os pés de ferro misturado com barro é a Europa dividida, ok? Agora nós precisamos saber o que foi que aconteceu aí e quanto tempo levou dentro da história para esses eventos acontecer, tá? Olha só o que é que acontece. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, representado pela cabeça de ouro, invadiu Jerusalém, então, no ano 605. E ele levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, levou os utensílios sagrados da casa de Deus lá para a Babilônia e colocou na casa do seu Deus, né? Aí o que é que acontece? Deus havia dito, por intermédio do profeta Jeremias, que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia e que esse cativeiro duraria 70 anos. Mas quando a gente vai estudar o evento até a queda de Babilônia, a gente percebe o seguinte, veja comigo. Aqui está então 605, o ano em que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo de Deus cativo para a Babilônia. Cícero, já que a Babilônia vai cair em 539, ela vai cair justamente em 12 de outubro de 539, quantos anos vão se passar de 605 a 539? Eu já computei, já coloquei aqui para você saber quantos anos são. São apenas 66 anos. Mas Cícero, Deus não havia dito que o cativeiro seria de 70 anos? Sim, Deus disse que o cativeiro seria de 70 anos. Então, porque só se passaram 66 anos? Bom, é isso que você vai ter o privilégio de descobrir agora e entender melhor essa questão. Olha só, quando Babilônia cai, no ano 539, 66 anos depois do ano 605, quem é que assume? Você acabou de ler comigo aqui na Bíblia, é o verso 30 e 31 do capítulo 5, que diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reinado na idade de 62 anos. Então, quem é que assume, Cícero? Quem assume é o rei Dario. Houve uma colisão, né, dos dois impérios, dos dois reinos, o reino da Média e da Pérsia, tá bom? Com Ciro e com Dario. E então eles conquistam a Babilônia em 12 de outubro de 539 e então Dario assume o trono com 62 anos. Agora, até aí, até esse momento,
se passaram então 66 anos. Eu quero convidar você a ler a Bíblia lá em Daniel capítulo 9, o versículo 1 e 2. Pegue lá para você entender o que é que está acontecendo dentro desse contexto. Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. Você já encontrou aí? Amém? Diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Depois, você continue lendo os versos 24 a 27, tá bom? Porque tem algo interessante para você entender. Mas olha só, quando Babilônia caiu, então em 539, tinha se passado 66 anos. Quem assumiu o trono? Dario. Com quantos anos? 62 anos. 62 anos. O nosso calendário vai seguir pelos impérios mundiais. Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma. Tá bom? Vai seguir esse processo. É o nosso calendário, vai dar essa sequência. E ele vai seguir defasado em 4 anos. Porque na história, a partir da queda de Babilônia em 539, foram computados apenas 66 anos. Se você é adventista do sétimo dia, e você tem essa lição na sua casa, a lição da escola sabatina. Se você é adventista do sétimo dia, tem a lição da escola sabatina aqui de 2020, né? Que vai de janeiro a março. A lição de número 3, você vai encontrar justamente isso que eu estou lhe dizendo. Abra lá na lição de número 3 e lá você vai encontrar a computação desse tempo, como eu vou mostrar para você aqui agora. Então, ó, Babilônia invadindo Jerusalém no ano 605, levando o povo de Deus cativo para a Babilônia, levando os utensílios sagrados da casa do Senhor. E 66 anos depois, Babilônia cai, em 12 de outubro de 539. Qual é o império que vai seguir agora assumindo? Você está vendo aqui? Medos e Persas, representado então pelo peito e braços de prata. Então, os Medos e Persas vão assumir o trono. Quem assume logo, você já sabe, Dario, com 62 anos. No primeiro ano do reinado de Dario, então Daniel vai investigar pelos livros e ele descobre que, de acordo com o que Deus tinha dito por intermédio do profeta Jeremias, o cativeiro seria de 70 anos. Então estava faltando pouco tempo, 3 a 4 anos, né, para completar os 70 anos de cativeiro e a profecia se cumprir do retorno do povo de Deus para Jerusalém, de volta. Aí, amigo, Ciro vai assumir o trono só depois de Dario. Dario assume primeiro, ele assume com 62 anos, mas ele vai durar pouco. Os seus anos de vida duram pouco, tá bom? Ele morre rápido. E quando ele morre, quem vai assumir agora? Quem vai assumir é Ciro, tá bom? Ciro vai assumir. E quando Ciro assume, ele vai decretar então o primeiro retorno do povo de Deus de Babilônia para Jerusalém, ok? Para começar a reconstrução de Jerusalém. Essas profecias aí foi dada em Daniel capítulo 9, a partir do versos 24 a 27. O verso 1 e 2 narrou que no primeiro ano de Dario, Daniel investigou e descobriu que os anos seria do cativeiro do povo de Deus 70. Babilônia já tinha caído, Ciro já estava assumindo. Aliás, Dario já estava assumindo, e já que Dario já estava assumindo, agora Deus precisava cumprir a profecia de enviar o seu povo de volta para Jerusalém. Então, o que acontece dentro desse contexto, amado? Acontece o seguinte, dentro desse contexto, é que a partir daí, Deus vai dar uma outra profecia ao profeta Daniel. E esta outra profecia se encontra aí no capítulo 9, a partir do verso 24 a 27, né? Onde vai falar que haveria agora mais um outro período de tempo. 70 semanas de ano. 70 vezes 7 anos. 490 anos. E dentro desse espaço de tempo de 490 anos, haveria de a cidade ser reconstruída, como está no verso 24 em diante, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 7 semanas, mais 62 semanas, que levaria até o ungido, o príncipe, ou seja, ao batismo de Jesus, e na metade da última semana, o Messias seria morto. Então isso está desde o verso 24 até o verso 27,
explicando esses pontos pormenorizados. Mas Cícero, você tem que entender isso dentro da história, e eu estou aqui para explicar para você. Eu quero lhe dizer que o nosso calendário seguiu pelos impérios mundiais, e ao seguir pelos impérios mundiais, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma, tá bom? E Roma dividida vai seguir o calendário nessa sequência. Seguindo então nessa sequência, o que é que vai acontecer? O calendário vai seguir defasado em 4 anos. E isso vai influenciar na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem tempo certo, hora certa, data certa para voltar. Então, esses 4 anos vai fazer uma diferença lá na frente. E você vai entender um pouquinho mais disso. Olha só, no capítulo 2, quem teve o sonho foi o rei Nabucodonosor. No capítulo 7 de Daniel, quem tem as visões e sonho é o profeta Daniel. No capítulo 2, o rei ficou perturbado e não conseguia entender. Daniel se apresentou e lá nos versos 36 a 45 ele vai explicar isso pormenorizado para o rei Nabucodonosor e vai descrever sobre a questão dos impérios. Tá bom? E vai mostrar que o último reino é o reino eterno de Cristo, a pedra lançada sem auxílio de mãos humanas. No capítulo 7, quando você lê do verso de 1 a 7, você vai perceber que Daniel vai ter o sonho sobre um leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, que tem sobre a sua cabeça aí, tem 10 chifres. Assim como no capítulo 2, a Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma, e temos aqui Roma, no período de Roma, aqui temos a Europa dividida, os 10 dedos aqui da estátua, representando os 10 chifres aqui do animal terrível e espantoso. Daniel ficou perturbado lá no capítulo 7, versículo 15. Ele não tinha entendido, mas no verso 16 ele quer entender, tá bom? Ele quer entender. E eu acredito que você também quer entender, né? Ok, então nós estamos aqui para te ajudar nesta compreensão. Então, seguindo aqui, retornando para aqui, olha só o que é que acontece. O tempo que é computado de cada império de um para o outro. 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, passa-se 66 anos e Babilônia cai em 12 de outubro de 539. O próximo império que vai dominar é o império, então, Medos e Pérsia, né? Os Medopérsios. Quem assume o trono em 539? Dario. Dario com 62 anos. Dario vai viver aproximadamente 2, 3 anos no máximo, 2, 3 anos, morre. Quem vai assumir o lugar de Dario? Ciro, tá bom? Ciro, tá? Os persas vão dominar por quantos anos? 208 anos. Então, de 539 até o ano 331, o tempo do domínio dos medos e persas é de 208 anos, tá bom? Então, os medos e persas perdem o domínio para a Grécia, no ano 331. Então, no ano 331, quem assume é o Império Grego, tá bom? É o ventre aqui, ó, e o quadril de bronze, tá bom? Assume. Quanto tempo, Cícero, então, os gregos vão dominar? Eles vão dominar por 163 anos. 331 menos 163, 168. Quem é que passa agora a dominar a partir de 168? É Roma. Então, Roma passa a dominar a partir de 168, as pernas de ferro. Roma vai continuar dominando, unida, de 168 até 476. Por quê? Porque a partir daqui vai acontecer a Europa Ocidental, a Europa dividida. A Europa vai ser dividida no ano 476. Mas para facilitar a sua compreensão e mostrar para você que o nosso calendário seguiu defasado em 4 anos, eu então coloquei aqui o surgimento de Roma em 168 a.C. Aqui está 168 a.C., 168 menos 168, zerou, tá bom? Então eu zerei o calendário aqui, o ano 0, e daqui para frente será computado a nossa história, a nossa era, até o ano 476, a Europa dividida, tá bom? A partir do ano 476, contando daqui para frente. Para facilitar agora, amigo, para você entender, eu quero que você junte aqui, some os tempos, 66 mais 208 mais 163 mais 168. Vamos ver em quantos anos a gente vai chegar. Vamos fazer isso? Já está aqui a continha feita para você, tá bom? A continha já está feita para você. Eu tenho 66 anos da Babilônia, de 605
até 12 de outubro de 539, quando Babilônia cai e Dario assume. Se passam 66 anos. Então eu tenho aqui 66 anos. Eu tenho aqui 208 anos. 208 anos no Império Medo-Pérsia, de 539 a 331. 208 anos. Então está aqui 208 anos. Eu tenho aqui 163 anos. A partir do momento que os gregos começam a dominar, em 331, eles vão dominar por 163 anos, até o ano 168 a.C. Então eu tenho aqui 163. Eu tenho aqui agora Roma entrando em cena em 168 a.C. Então eu coloquei aqui 168 a.C. Somando, se você somar 66 mais 208, mais 163, mais 168, o tempo é 605, tempo geral, 605 anos. E quando foi o tempo que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Invadiu no ano 605. Então, se eu botar 605 menos 605, vai zerar o calendário. Foi isso que eu fiz aqui para facilitar e mostrar para você o espaço de tempo que o nosso calendário seguiu até o ano zero da nossa era e que ele segue, então, com a defasagem de 4 anos. De 4 anos, tá bom? Então, o nosso calendário hoje, estamos em 2020, tá bom? E hoje o calendário continua defasado em 4 anos. E isso vai influenciar na volta de Jesus lá na frente, nessa defasagem desses 4 anos. Agora, quando a profetisa americana, chamada Ellen White, ela investigou essas profecias e falou sobre elas, veja o que ela falou. Ela demonstrou que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 605 e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. E de acordo com a Bíblia, o profeta Jeremias disse que o cativeiro seria de 70 anos. E a profetisa apoia essa contagem. Ela apoia que 70 anos depois, 605 menos 70 anos depois, é o ano 535. É o período que Ciro está dominando. E Ciro assume o trono. 70 anos é depois do ano 605. Aí Ciro então assume o trono. Ou seja, Dario, que assumiu o trono em 539, né, 66 anos depois, vai morrer e Ciro vai assumir. Quando Ciro assume, completa os 70 anos de cativeiro. Então Ciro vai decretar o primeiro retorno do grupo que foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, para retornarem para Jerusalém, tá bom? 70 anos depois ali do cativeiro. E isso é no ano 535. A profetisa americana, ela vai contar o tempo e vai mostrar que vai se passar mais ou menos 78 anos até o ano 457. E no ano 457, ela vai dizer que justamente nessa data começa 2 profecias. A profecia de 2.300 tardes e manhã, mencionada em Daniel 8,14, e a profecia mencionada em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que é a profecia das 70 semanas de ano, onde vai ser pormenorizado que 7 semanas, desde a saída da ordem, para restaurar e reedificar Jerusalém 7 semanas, e mais 62 semanas que levaria até a chegada do Messias, o batismo de Jesus, né? E na metade da última semana o Messias seria morto. Então, quando ela interpreta esta profecia, ela interpreta seguindo o calendário correto, o calendário com 70 anos, e não o calendário defasado com 66 anos, tá bom? Mas sim com 70. Então, quando ela interpreta, ela diz que em 457 começou então a saída da ordem para restaurar Jerusalém, e que a partir dessa data vão se passar 7 semanas de ano, 49 anos até a reconstrução de Jerusalém, e depois mais 62, que são 69. Se você multiplicar 69 vezes 7, vai dar 483 anos. E se você sair daqui do ano 457, menos 483, o ano que você vai chegar é 26. Mas como o ano zero é contado como 1, então o ano passa a ser 27, é o ano do batismo do Messias, tá bom? Seguindo a profecia dela dos 70 anos. Se você for somar isso pelo calendário defasado, o que é que vai dar? Olha só, o calendário defasado, que é o nosso calendário que seguiu 4 anos defasado, vai dar da seguinte forma. Eu tenho aqui 605, que é o ano que Nabucodonosor, a Babilônia,
invade Jerusalém e leva o povo de Deus cativo para a Babilônia. E aqui eu tenho os 66 anos da queda da Babilônia, em 12 de outubro de 539. Está aqui os 66. Então o ano que eu chego é 539. Percebeu? O calendário defasado nos 4 anos. Aí agora eu vou botar o mesmo tempo que foi colocado aqui, 78 anos. 78 anos. 78 anos é o espaço de tempo que passa desde o primeiro grupo de cativos que retornou para Jerusalém, para a reconstrução no ano 535, por aqui, pelo calendário correto, tá bom? Vão se passar esse tempo, tá bom? Até a saída do decreto para restaurar Jerusalém. Então eu estou em 539, quando Babilônia caiu, menos 78, o ano que eu vou chegar é 461. O calendário aqui, decrescente, continua defasado nos 4 anos. Se eu então contar aqui, seguindo esse calendário defasado, amigo, se eu contar aqui seguindo esse calendário defasado, as profecias de Daniel 9, versos 24 a 27, que são as profecias das 70 semanas de ano, os 490 anos, você vai perceber que 483 anos, que vai nos levar até o batismo do Messias, se você contar daqui, tá bom? Até lá, 483 menos 461, você vai perceber que você vai chegar no ano 22. Com o 0 do 1, o ano é 23. O calendário aí defasado em 4 anos. Você está entendendo a diferença, amigo? Está entendendo? Então, essa é a diferença, meu amigo. O calendário vai seguir defasado dessa forma em 4 anos, tá bom? Portanto, se o batismo de Cristo, pela profecia dos 70 anos, é no ano 27 da nossa era, então, pelo calendário defasado em 4 anos, o batismo de Cristo, contando por aqui, 461 menos 483, vai dar o ano 22 com 1 do 0, 23. O ano que Cristo é batizado é o ano 23. Você está entendendo? Seguindo o calendário defasado, que é esse calendário nosso hoje, que está defasado em 4 anos. Por isso, então, quando Jesus morre, 3 anos e meio depois, aqui do seu batismo, seguindo pelo calendário correto, ele morre no ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo no ano 27. Aqui, pelo calendário defasado, ano 23, 3 anos e meio depois, vai dar aí ano 26, 27, amigo. Então, amigo, como eu já te disse, o calendário seguiu defasado em 4 anos. Então, se Cristo morre pelo calendário defasado em 27, e pelo nosso pelo calendário bíblico, calendário correto, ano 31, então eu afirmo para você categoricamente que 2000 anos aí em cima do ano 31, Cristo estará retornando em 2031. No geral, 6031. Mas como o nosso calendário defasado, o ano que Cristo morre é o ano 27, tá bom? 27. Então, por causa dos 4 anos defasado, ok? Entendeu? Por causa dos 4 anos defasado. Então, 2000 anos depois, é o ano 2027. No geral, 6027. É o ano do retorno do Senhor Jesus. Eu estou te mostrando por A e por B que essa é a verdade bíblica. E para você entender isso, faça essa computação de tempo que eu estou mostrando para você. Siga ela direitinho. Aí está os impérios mundiais para você seguir, que é o calendário nosso defasado, está sendo seguido por aqui, tá bom? E você vai descobrir isso que eu estou dizendo para você. Tá bom? Agora, se você não acredita que Jesus tenha uma data certa para voltar, para vir, isso é um problema seu. Deus tem data certa e tempo certo e hora certa. Tá bom? A história do pecado será apenas 6.000 anos, amigos. 6.000 anos, tá bom? E pelo calendário bíblico, Jesus morreu 4.000 anos depois do pecado de Adão. Isso se deu no ano 31. Pelo calendário bíblico. Pelo nosso calendário defasado em 4 anos, Jesus morreu no ano 27. Entendeu? Por causa do calendário defasado em 4 anos. Então, no 31 menos 4, 27. Entenda isso, tá bom? 2.000 anos depois aí, em cima de 27, é 2027. 2.000 anos depois do ano 31, é 2031. Então, quando chegarmos em 2027, já que o seu calendário está defasado em 4 anos, chegarmos em 2027, no calendário bíblico já será 2031. O ano do retorno de Jesus. 2031 pelo bíblico,
2027 pelo nosso calendário defasado 4 anos. Não esquece disso. Tá bom? Não esquece disso. Olha só, vamos avançar um pouquinho mais aqui para você ver algo interessante. Eu tenho aqui o livro Profetas e Reis, capítulo 39, Na Corte da Babilônia é o título, e a página 241. Diz assim: entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos, patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como o aço. Aqui eu estou falando agora de Daniel e os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens firmes, valorosos. Ainda no livro Profetas e Reis, no capítulo agora 45, intitulado A Volta do Exílio, na página 283, leia comigo. A oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 1, é o que a gente leu. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Daniel capítulo 11, versículo 1. Após a sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Babilônia caiu em 539, 12 de outubro, você já sabe, né? 2 anos depois da queda de Babilônia, quem assume? Ciro o sucedeu no trono. E o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativos por Nabucodonosor da sua pátria judaica para a Babilônia. Você está vendo? Estamos em harmonia, meu amigo. Isso fica bem claro dessa forma. Agora, olha só, ainda no livro Profetas e Reis, no capítulo 49, nos dias da rainha Esther, página 306, diz assim: graças ao favor que lhe fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50 mil dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhe permitia voltar. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através da província da Medopécia, eram apenas um simples remanescente. A grande maioria dos israelitas tinham escolhido permanecer na terra do exílio. Mas não foi senão 7 anos mais tarde, no 7º ano de Artaxerxes, o sucessor de Xerxes o Grande, que um número considerável retornou a Jerusalém sobre a liderança de Esdras, Profetas e Reis. Página 308. Página 308. Você está entendendo, amigo? Então, 78 anos aproximadamente se passaram aí dentro desse contexto. E as profecias de Deus têm se cumprido ao pé da letra. Jesus vai retornar. E vai retornar, como eu disse para você, pelo nosso calendário 2027. 2027 pelo nosso calendário. Tá bom? Pelo calendário bíblico, amigo, o ano é 2031. Então, fica esperto, porque estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo e Cristo vai voltar. Eu quero ler esse único texto aqui, esse último texto com você. Olha só. Mensagem Escolhida, volume 3, página 18. Capítulo é 1. Leia comigo, que trata aqui, que é a igreja. Leia. A oração de Cristo não é somente pelos que agora são seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo por meio das palavras de seus discípulos, até o fim do mundo. Jesus estava prestes a depor sua vida a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio de seu sofrimento e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2000 anos para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da terra. A oração sacerdotal de Jesus, que aconteceu no ano 31, lá em João capítulo 17. Tá? 2000 anos de história de lá para cá, meu amigo. Tá bom? Guarde isso, porque o retorno de Jesus está às portas. Estamos vivendo no ano 2020. 7 anos apenas para a volta de Jesus. Tá bom? Biblicamente, 2031. Mas, pelo nosso calendário defasado em 4 anos, 2027. Maranata, que Deus te abençoe, que você se prepare, porque os últimos eventos estão prestes a acontecer.
decreto dominical, perseguição à igreja, sacudidura geral, tá bom? E chuva serôdia, claro, né? Alto clamor, ok? E milhares se convertendo com a mensagem do alto clamor. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Maranata e até a próxima. Que Deus abençoe.